Hora de falar sobre o Corinthians com mais um processo causado pelo caso VaideBet. Coisa só piora em relação a essa parceria que tinha tudo para ser a maior da história do futebol brasileiro. Vale a lembrança de que em janeiro do ano passado, Augusto Melo, então recém-eleito presidente, havia fechado um acordo com a VaideBet de 360 milhões de reais num contrato de 3 temporadas, 120 milhões de reais por ano. Coisa começa a degringolar quando se descobre que o Augusto, que havia prometido que não pagaria a comissão, indicou um laranja para ganhar 25 milhões de reais de comissão. O contrato com a VaideBet foi rompido, causando todos os prejuízos que você possa imaginar. Primeiro, porque o Corinthians já havia se comprometido a pagar 41 milhões de reais à PixBet, que era a patrocinadora anterior. Ela teve seu contrato rescindido e o Corinthians se viu obrigado a indenizá-la. Depois, porque a VaideBet também acionou o Corinthians na justiça. Mas a novidade vem agora: Toninho Duetos está processando o Timão. Ele cobra 8 milhões e 400 mil reais, que seria um valor correspondente a 1/3 dos 25 milhões de reais que o Corinthians prometeu pagar a intermediários. Contrato de 360 milhões de reais, essa comissão equivale a 7% do valor. Detalhe importante: antes do Toninho Duetos, Sandro Ribeiro e Washington Araújo também haviam processado o Corinthians pedindo os mesmos 8 milhões e 400 mil para cada. Eles alegam que eles sim foram os grandes responsáveis em intermediar o acordo, apresentando o dono da VaideBet ao Corinthians. Timão que já conseguiu um novo patrocinador master, a Esportes da Sorte, e que nesse momento busca no mercado interessados em pagar mais do que a atual patrocinadora. Só para completar, registrar que na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu e aprovou, com presença bem pequena de conselheiros, apenas 45% dos conselheiros presentes, por unanimidade, a revisão orçamentária. Verdade é que o Augusto Melo, no início do ano, havia feito projeções completamente fora da realidade em relação a receitas e despesas do Corinthians. E todos esses números precisaram ser revisados. Só para vocês entenderem, o timão de Osmar Stabile prevê um aumento de 174 milhões de reais nas despesas do clube. O total de gastos passa de 554 milhões para 727 milhões. A consequência, em vez de um superávit, como imaginou Augusto, o Corinthians terá déficit de 83 milhões e 300 mil reais. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Aliados de Osmar Stabile, o atual presidente corintiano, são fãs de Gabigol. E eu posso assegurar que o Corinthians monitora com muita atenção os passos do atacante, que deixou recentemente no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro. O vínculo do Gabigol com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2028, mas a condição de reserva sob o comando de Leonardo Jardim tem o incomodado. Na segunda-feira, o Gabigol fez o gol da vitória contra o Bahia e, quando perguntado sobre a relação com o Leonardo Jardim, disse que conversaria com a diretoria sobre seu futuro no mês de dezembro. Vale a lembrança de que, desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Cruzeiro, o Gabigol foi reserva em 14 dos 18 jogos que disputou. E é por conta disso que o Gabigol cogita deixar a Raposa no fim da temporada. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Dessa maneira, o Corinthians ainda teria 3 milhões e 600 mil de reserva. Então, nesse momento, o sonho da diretoria alvinegra, embora ninguém possa admitir de forma pública, é encontrar um clube interessado no Memphis Depay, para que esses 6 milhões sejam economizados. E parte dessa grana seria investida na aquisição de Gabigol, que mesmo jogando bem pouco, sob o comando de Leonardo Jardim, é o vice-artilheiro do Cruzeiro na atual temporada e é também dono da terceira maior marca de assistências da Raposa em 2025. Você, torcedor do Corinthians, gosta da ideia do Gabigol? Entende que ele seria importante no lugar do Memphis Depay ou prefere a manutenção do atacante holandês? Só vale a lembrança de que os custos são completamente diferentes. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Bora de atualização importante sobre Fagner. O Cruzeiro não vai admitir publicamente
mas não deve ficar com o atleta de 36 anos de idade para 2026. O Cruzeiro já havia percebido que a nova diretoria corintiana não tem a intenção de prorrogar o empréstimo, muito menos de vender o Fagner. O lateral direito tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Em paralelo a isso, o Cruzeiro também fez um movimento no mercado super importante algum tempo atrás, comprando o Cauã Moraes, lateral direito de 19 anos de idade. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais para o Atlético Paranaense e ficou com o jogador, que já havia estreado nos minutos finais da partida contra o Flamengo e foi titular, deixando boa impressão diante do Sport nesse domingo lá no Mineirão. Diante desse cenário, com o Cauã tendo enorme potencial, só 19 anos de idade, com o William consolidado na lateral direita, o Cruzeiro vai abrir mão do Fagner em dezembro, assegurando assim uma economia de mais ou menos 500 mil reais por mês em salário. O Corinthians paga metade dos vencimentos, o Cruzeiro paga a outra metade, atleta que havia sido emprestado sem custos. E o Corinthians segue zicado, dessa vez sobrou para Memphis Depay, que afirma ter tido seu passaporte roubado. A consequência, ele perdeu o voo que o levaria de São Paulo para a Holanda nesse domingo. Já dá para dizer que ele chegará atrasado ao seu país para a disputa de jogos das eliminatórias para a Copa. A Holanda enfrenta Malta e Finlândia. O jogo contra a Malta nessa quinta-feira, fora de casa. A partida contra a Finlândia no domingo. O Memphis Depay é titular absoluto e esses dois jogos têm papel importante. A Holanda é líder do seu grupo, tem 10 pontos, mesma pontuação da Polônia, com a Finlândia na terceira colocação com 7. Primeira seleção vai direto para a Copa, a segunda pode ter de disputar uma repescagem. E a Holanda tem como grande vantagem nesse confronto contra a Polônia e Finlândia o fato de ter um jogo a menos. Destacar que várias coisas ruins têm acontecido para o Corinthians ou com o Corinthians nos últimos dias. Notícias de fraude, de crise, enfim, uma chuva de más notícias. Tem sido difícil trazer boas novidades envolvendo o timão. Só para arrematar, contar que os atletas do Corinthians tiveram 3 dias de folga por conta da data FIFA depois da vitória contra o Mirassol no último sábado. A reapresentação acontece durante essa semana e o início da preparação para o retorno às atividades na semana que vem. E você, o que pensa sobre Memphis Depay, Holanda e Corinthians? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Quero atualizar vocês sobre as negociações entre Betano e Corinthians. Se tornou público que a Casa de Apostas, nova patrocinadora do Flamengo, conversava com o Corinthians para aquisição dos name rights do estádio alvinegro e também do patrocínio master do Corinthians. A Betano faria um pacotão e passaria a ser a parceira corintiana nessas duas questões. É importante registrar que as multas rescisórias do contrato da Hypera Pharma na Neoquímica Arena e da Esportes da Sorte no patrocínio master custariam logo de cara 120 milhões de reais, que precisariam ser abatidos pela Betano. Benjamin Bach, meu parceiro de Arena SPT, contou nesse domingo, no seu programa na CNN, que o Timão avançou nas tratativas pelos name rights e que pode conseguir um adiantamento de cerca de 300 milhões de reais por conta desse acordo. O que eu posso acrescentar ou completar em cima da informação do Benja é de que se há alguma coisa mais quente em relação ao name rights, não será a Betano. Consegui na manhã dessa segunda-feira a notícia de que as tratativas entre Betano e Corinthians esfriaram, então praticamente descartadas. Fiquei até surpreso quando ouvi de uma pessoa muito próxima ao presidente Osmar Stabile de que as conversas entre Corinthians e Betano se iniciaram antes do acordo da Betano com o Flamengo. Casa de Apostas havia procurado o Corinthians para negociar name rights. O Corinthians disse que só valeria a pena vender os name rights do estádio para a Betano se a Betano também adquirisse o patrocínio master. As conversas avançaram nesse sentido, mas a partir do momento em que a Betano fecha com o Flamengo, a percepção no Corinthians é de que começou a faltar dinheiro, de que a Betano talvez não fosse capaz de fechar 2 acordos astronômicos. O vínculo com o Flamengo garante ao rubro-negro 268 milhões de reais por ano. Diante desse cenário, dá para assegurar que não será a Betano a responsável pelos name rights do estádio alvinegro e também pelo patrocínio master, a menos que surja uma enorme reviravolta. Corinthians assegura que, por hora, não tem nada muito perto para anunciar em relação a essas duas questões. A saideira sobre o Timão, Vitinho passou por exames depois de sentir uma lesão no joelho na partida contra o Mirassol. Esses exames apontaram uma lesão no menisco medial do joelho direito. Há necessidade de intervenção cirúrgica, uma artroscopia que vai ser realizada ao longo da segunda-feira. O Corinthians não divulgou
que tipo de cirurgia vai acontecer dentro da artroscopia. Se houver a retirada do menisco, dá para dizer que o Vitinho pode jogar em 4 semanas. Se a opção for por uma sutura do menisco, aí a recuperação pode chegar até 4 meses. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que pode manter Maicon, capitão do time, de graça para o próximo ano. Importante registrar que o Corinthians tem contra si uma condenação da FIFA por causa do Maicon. Não por causa da dívida que tem com o Shakhtar, mas que tem o Maicon como pivô, para você entender todo esse cenário. O Maicon tem jogado no Corinthians por empréstimos. E esses empréstimos têm sido renovados por conta da guerra, o conflito que existe entre Ucrânia e Rússia. O Maicon se apega a uma cláusula que foi criada pela FIFA e que permite que jogadores que não queiram voltar para a Ucrânia enquanto o país está em guerra sigam em seus clubes. Mas ficou combinado entre Corinthians e Shakhtar pagamentos de empréstimo, coisa pequena, de 500 mil euros. O Corinthians não pagou os 2 últimos empréstimos e o Shakhtar conseguiu em junho a condenação do Corinthians na FIFA. A Corte Arbitral do Esporte vai se pronunciar num futuro não tão distante, possivelmente condenando o Corinthians a fazer o pagamento, e se essa grana não for paga, certamente virá mais um transfer ban. A grande questão é que são cifras pequenas. Hoje o Corinthians deve mais ou menos 1 milhão de euros, 6 milhões e 300 mil reais. E a manutenção do Maicon vai custar mais 500 mil euros. O Maicon está decidido a ficar. E a forma como ele tem se apresentado nos últimos jogos faz com que cresça essa possibilidade. Algum tempo atrás, o Maicon vinha muito mal, reserva, cara pouco útil, mas ele se tornou recentemente capitão do time, foi inclusive autor do gol. O primeiro gol da vitória por 3-0 contra o Mirassol na noite desse sábado na Neoquímica Arena. O Corinthians nem fez um grande jogo, mas foi muito letal nas chances que ele criou. O Maicon abriu o placar em cobrança de pênalti, o Yuri Alberto fez 2-0 e o André Luiz fechou o placar a favor do Timão. Resultado importantíssimo que permitiu ao Corinthians ganhar 3 posições. Hoje o clube é o 10º colocado com 33 pontos conquistados. Só para fechar sobre o Maicon quer continuar no Corinthians. Ele entende que, enfim, se livrou de todas as lesões e está conseguindo render dentro de campo. O Corinthians ainda não se posicionou, essa decisão vai ser tomada um pouquinho mais para frente, mas se mantiver o nível de atuação, a tendência é que o Maicon tenha seu contrato prorrogado por mais um ano, ao custo de 500 mil euros. Vale a lembrança de que qualquer outro atleta do nível do Maicon custaria bem mais grana, só para lembrar que Félix Torres custou ao Corinthians 51 milhões de reais e o Kaká custou ao Timão outros 24 milhões de reais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.